todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Nós pedimos para que colocassem sugestões aqui nessa urna. Foi colocado 2 sugestões. Uma das sugestões foi que a gente colocasse a água no fundo, a hora que a pessoa saísse da sala de passe, pegasse a água. Nós já fizemos essa experiência, não deu certo, tumultuou a saída lá. A outra sugestão foi que se desse o passe pelas costas. Também já fizemos essa experiência e a gente segue muito, principalmente um livro muito interessante que chama Passes e Curas Espirituais, Venefredo de Toledo. Então o passe nós vamos continuar ministrando pela frente, não tem problema nenhum. O passe pode ser dado de lado, de costa, de pé, sentado. O que está funcionando é a mente, é o pensamento, mas é uma maneira mais confortável para que a pessoa receba. Recebemos uma outra sugestão ainda, essa pelo telefone, para que a gente informasse quando a pessoa fosse tomar o passe, para ele sentar, para ele ficar à vontade, para ele relaxar na cadeira, porque às vezes a pessoa está tensa e ele não consegue captar o auxílio espiritual. Então fica aqui a sugestão para nós. Nós agradecemos. A reunião de hoje, a gente vai fazer um estudo do livro dos médiuns. Nós vamos aprofundar no livro dos médiuns. Se alguém no final da reunião achar que alguma coisa que nós colocamos não está de acordo, ou quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, nós temos novamente a urna. Em cima da mesa tem rascunho. A pessoa pode escrever e colocar aqui. Na próxima reunião, a gente procura responder. E aquilo que for colocado para completar, para ajudar a gente fala também na reunião. No mais, nós agradecemos. Somos todos trabalhadores, estamos todos juntos. A reunião depende de todos nós. Muito obrigado pela presença. Bom, então, como o Norinho já falou, vamos falar dos livros dos médiuns, né? O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Os assuntos que nós vamos tratar, primeira parte do livro é Há Espíritos, que nós falamos semana passada. Hoje nós vamos dar início no Do Maravilhoso e Sobrenatural. Acho que nós não terminamos isso hoje, né, Norinho, esse item aí. Mas depois tem Do Método e dos Sistemas. E depois, na segunda parte do livro, já começa a entrar diretamente nas mediunidades, né? Manifestações físicas, manifestações inteligentes, as visuais, né? Que é visão, bicorporeidade, laboratório do mundo invisível, natureza das comunicações, formação dos médiuns, inconvenientes e perigos da mediunidade, perda da mediunidade, que isso pode acontecer também, ou não. O papel dos médiuns nas comunicações, a influência do médium, a influência do meio, a mediunidade nos animais, obsessão, a identidade dos espíritos, evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos, mistificações e charlatanismo. Alguns dos itens, está resumido aqui, que tem muito mais coisa, né, Noni? Então vamos lá, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, poderia com certa razão ser suspeita de ilusória. Então, por que ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Mas que é maravilhoso segundo vós? Aquilo que é sobrenatural. E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Provai então que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Posso comentar aqui um pouquinho, Norinha? Aqui ele está falando, né, que provai que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Na semana passada nós comentamos sobre isso. O Kardec fez até um desafio para os cientistas. Vocês conhecem matemática, física, química, biologia, mecânica. Hoje nós temos até física quântica. Então ele provou, ele falou assim, prove que tudo isso que eu estou falando aqui não é verídico, segundo a ciência de vocês, matemática. Tá? Só que ninguém até hoje falou nada sobre isso, baseado em ciência, em química, em física. E aqui a primeira parte que ele fala que essa crença se encontrava viva em todos os povos antigos e modernos. A gente vai ver desde a época do Egito. O Egito antigo, os sacerdotes lá, eles também usavam isso. Tinha os... Não vou lembrar o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Oráculo, eles usavam oráculo. Aí nós vamos ver na Bíblia que Samuel foi falar
O rei Saul foi procurar Samuel com uma pitonisa, era uma médium. A gente pega hoje, nas tribos primitivas, assim, nós vemos lá, o pajé é um médium também. Os profetas na época de Jesus, quer dizer, sempre de todas as épocas existiram, e tem os médiums hoje, né? Então, desde lá de trás, existe essa comunicação com os espíritos. Olha como que até os centros espíritas precisam evoluírem. Por exemplo, quando começou as primeiras reuniões espíritas, principalmente aqui em Americana, fazia-se a reunião no escuro. As primeiras reuniões começaram em Carioba. Nós, inclusive, temos algumas coisas marcadas sobre o espiritismo em Americana. Fazia-se no escuro e era preciso tirar uma licença da delegacia de polícia para fazer uma reunião espírita. Aí fazia-se as reuniões fechadas, por preconceito. Olha o que aconteceu. Hoje o centro espírita precisa abrir as portas. O Chico Xavier, portas abertas. Nós temos restrições com criança, nós vamos ver isso quando a gente for falar de mediunidade, perigo e inconveniência da mediunidade, nós vamos citar criança, inclusive nesse item aí. Então hoje não existe nada sobrenatural, não existe nada de maravilhoso dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós. A doutrina espírita ela é esclarecedora. Tudo aquilo que a gente não consegue entender ainda é porque nós não temos compreensão adequada para poder analisar os fatos. Porque quem tem um pouco de evidência, a gente vê, por exemplo, a energia do passe, quando a pessoa vai tomar o passe. A gente vê intervenção dos espíritos na matéria, na sala de cura. Muitas vezes o espírito abre o corpo. O que eu estou falando para vocês aqui é a pura realidade que acontece aqui. Vamos falar aqui do Chico Xavier, onde nós estamos frequentando. Nós tivemos intervenções cirúrgicas espirituais, onde a gente vê o espírito abrir o corpo de quem está deitado sobre a maca e interferir nos órgãos. Olha que coisa impressionante. Mas por isso que normalmente o médium, ele vai até para o sanatório, porque ele não consegue entender o que acontece com ele. Mas hoje o espiritismo está bem esclarecedor. Então ele está falando aqui, por falta de conhecimento daquilo que é apresentado para nós, então a gente acha que é maravilhoso, que é sobrenatural. Por isso da importância de quem estuda a doutrina espírita conversar com os filhos, para ir desmistificando e tirando o medo das crianças. Porque a criança vê muito. Ela vê o espírito, ela fica com medo, porque ela não entende, aquilo ali para ela é estranho. A partir do momento que começamos a orientar, a criança começa já a ter mais firmeza, ele começa a ter mais segurança, porque o que faz com que a gente tenha medo? Falta de segurança. Quando a gente tem segurança, a gente não teme, a gente só teme aquilo que a gente desconhece. O Espiritismo traz para nós todo esse conhecimento. Tem um livro muito interessante que chama Mediunidade nos Santos. Clóvis Tavares está falando aqui, os santos, as religiões. Nós vamos ver a mediunidade. Nós podemos ver a mediunidade de Dom Bosco, por exemplo, que ele desenhou Brasília. Não sei se alguém aqui já leu a biografia de Dom Bosco. É fantástica. E outro santo. Queria falar, Nori, que você falou aí de criança, uma coisa importante a gente entender a mediunidade, não precisa ser médium. É bom até que a pessoa que não seja entende, porque a gente pode ter algum conhecido, algum familiar que não tem contato com a doutrina espírita e está passando por uma situação dessa e vai saber orientar, né? Verdade. A doutrina espírita apresenta todas as características de uma lei admirável. Resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. O pensamento é um atributo do espírito. Agir sobre a matéria, impressionar os nossos sentidos e, portanto, transmitir-nos o seu pensamento é uma consequência da sua própria constituição fisiológica. Neste fato não há nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Mas quem prova a intervenção dos espíritos? Nisto está o maravilhoso, o sobrenatural. Para resumi-la em 2 palavras, diremos que, teoricamente, ela se funda nesse princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Aqui, realmente, a doutrina espírita explica tudo, né? Tudo. Por que um nasce pobre? Por que a criança nasce com defeito? Por que um que morre mais cedo, o outro morre mais tarde? Tem uma explicação para como que acontece as curas, não, Norim? Questão de fluidos da pessoa, né? Que ele tem, né? A possibilidade de cura. Quer dizer, enfim, tudo que a gente imagina na situação da nossa vida tem explicação aqui, né? E a resumo aqui está bem simples, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Olha que coisa interessante aqui. O pensamento é um atributo do espírito.
agir sobre a matéria, impressionar o nosso sentido e, portanto, transmitir-nos o seu pensamento. É uma consequência da sua própria constituição fisiológica. Tudo que nós temos no corpo físico, nós temos no corpo espiritual. Nós já comentamos aqui antes. Nós somos o que nós pensamos. A partir do momento que nós começamos a ministrar o nosso pensamento, nós começamos a mudar o nosso pensamento para coisas úteis, para coisas benéficas, nós começamos a mudar a nossa organização física. Tanto é que a mesma dor em duas pessoas, ela tem um efeito diferente, porque um tem mais resistência que o outro. Então, só que nós não podemos esquecer de uma coisa, nós estamos falando aqui de mediunidade. Como nós estamos falando de mediunidade, nós temos parceiros no plano espiritual. A partir do momento que eu começo a maquinar um pensamento negativo, eu atraio, porque o meu pensamento é eletromagnético. Ele gera um campo magnético e ele atrai energias do mesmo teor. Então, esses espíritos que querem a desorganização minha e que às vezes a gente tem compromisso não resolvido de outras épocas, eles se aproximam. Então, ele dobra o pensamento. Eu passo a somatizar no corpo físico aquilo que está no meu pensamento. Eu posso criar com o meu pensamento uma enfermidade. Eu posso curar uma enfermidade no meu físico com o meu pensamento. Pensamento é força. Não existe nada no universo que tenha mais poder, mais velocidade e mais força que o pensamento. É a única coisa que nós podemos usar a favor de alguém sem interferência, porque o pensamento é nosso. Mas não podemos esquecer dos parceiros que estão juntos. Aí vamos pegar um outro livro, A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, que ela comenta sobre isso daí. E os livros do André Luiz são fantásticos, trazem para nós tudo isso daí. Então, por isso que hoje tem muitos tratamentos alternativos que funcionam muito bem, mas o espiritismo vai na causa. Ele vai pegar o fundo, a raiz do problema ali. Uma vez que a gente resolve o problema, nós mudamos a nossa vida. Eu costumo dar uma experiência minha que é negativa. Eu fiquei 6 anos fazendo um tratamento espiritual num centro espírita. Eu ia para o sanatório, porque a minha mediunidade é muito atormentada. Além de eu ver, além de eu sentir, eu entro na faixa da entidade, eu saio fora do corpo. Estou falando isso a título da gente entender o que esse livro vai trazer para nós. Então vocês imaginam o desequilíbrio. Vocês imaginam eu estar conversando com vocês aqui e ao mesmo tempo eu não estou aqui. Eu estou num outro lugar, numa outra região. Às vezes eu estava conversando e eu estava andando em cima de túmulos, num cemitério muito antigo, onde tem aqueles túmulos pretos. Era terrível. E eu queria voltar e não conseguia. A doutrina espírita me deu base. Eu ainda estou perturbado até hoje, mas eu já estou um pouquinho melhor, graças a Deus. Então, gente, olha a terapia da doutrina espírita. Esse livro aqui mudou minha vida. Esta é a chave de todos esses fenômenos considerados erroneamente sobrenaturais, né? Que toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Aos olhos daqueles que veem na matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis materiais é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Dessa maneira, a religião que se funda na existência de um princípio imaterial é um tecido de superstições. Aqui a gente fala, né, que os materialistas são assim, né? Se não tem explicação na matéria, é superstição, não existe, não acredita, e aí vai, né? Então, para eles precisam ter pelo menos o conhecimento que tem a alma. Alguma coisa anima esse cérebro aqui, alguma coisa faz ele pensar. Mas a situação hoje está muito mudada, né? Tem muitos médicos, o Nourinho já falou isso aqui muitas vezes, muitos médicos pesquisando, muita gente entrando nessa questão espiritual, né, da parte da ciência, e quem sabe aí para o futuro a gente vai ter muita mudança, já estamos tendo, né? Tanto é que quando a gente desencarna, o corpo fica inerte. O que dá movimento ao corpo? A inteligência. Aonde vem a inteligência? Do espírito. Aí nós podemos pegar o cérebro como ponto de partida. Normalmente, aqueles que creem só na fisiologia, eles vão falar, não, mas são circuitos neuronais. O que provoca esse circuito? O espírito. De todo jeito, nós vamos chegar no espírito. Não tem como sair fora. A medicina, a ciência,
ela vai chegar na parte espiritual, ela vai chegar no espírito. Todos os problemas que nós temos, que se manifestam no corpo físico, as nossas angústias, as nossas depressões, nossos momentos de euforia, está no espírito. O sentimento é todo do espírito. O espírito está usando um corpo físico e no momento que ele está usando o corpo físico, então passa tudo para o corpo físico. Por quê? Porque nós estamos na matéria, nós precisamos da matéria. Para agir na matéria, nós precisamos da matéria. Então está aqui em cima, né? Explicado pelas leis materiais, é maravilhoso, sobrenatural. Não existe isso daí. Não existe maravilhoso, não existe sobrenatural, porque a matéria, ela desagrega. Agora, o espírito, vamos pegar a Bíblia. O espírito é que vivifica. Está escrito isso aí lá atrás. Se a gente pegar a Bíblia, o Reinaldo citou o Velho Testamento aqui, é impressionante. Nós pegamos, é um dos livros que a gente tem, histórico, mas que traz para nós um conhecimento profundo ali, da espiritualidade. Tudo o que aconteceu ali é espiritual. Tudo. Nós vamos ver todas as manifestações, os profetas, aqueles mensageiros de Jesus que vieram ali, que Jesus mandaram. Tanto é que tem uma passagem muito interessante no Novo Testamento, que o povo estava venerando Abrão. Aí Jesus diz o seguinte: por que estão dizendo do pai Abrão? Eu sou mais que Abrão, eu sou antes de Abraão. Então olha que coisa impressionante, trazendo para nós a trajetória espiritual. Não existe duas pessoas iguais, não existe dois médios iguais. E nós vamos ver por que na trajetória desse livro. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. Daí o preconceito que os impede de julgar com isenção o espiritismo, pois partem da negação de tudo o que não seja material. O espiritismo não é mais responsável pelas extravagâncias que se possam cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência pelos abusos da ignorância, ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Eles não admitem, aquilo que eu falei, como eles não admitem a existência da alma, eles jamais vão chegar nessa conclusão assim de espírito, essas coisas todas, E extravagância, ele fala aqui, que possa cometer em seu nome. O espiritismo tem algumas coisas, tem alguns... Nós vamos ver, os mistificadores, alguns enganadores, isso existe em qualquer lugar, Mas eles se baseiam nisso para criticar. E nem sempre eles estudam a doutrina espírita a fundo para poder fazer uma crítica. Porque que adianta? Você pode levar em consideração só o crítico que pelo menos estuda, fala alguma coisa com fundamento, que haja um debate, Mas acho que isso nós vamos falar mais para frente, depois a gente alonga. Por isso que nós não devemos basear em um homem, em um médium. Nós devemos basear naquilo que a doutrina espírita traz para nós. Porque tem muitas extravagâncias em cima da doutrina que não é a doutrina espírita. Eles taxam de doutrina espírita. Então, generaliza-se, principalmente na mídia, sobre o espiritismo. Mas não tem nada a ver. O espiritismo é uma doutrina séria. Por que nós estamos colocando isso daqui? Isso daqui é o início do livro e houve muita contestação na época, ainda tem até hoje, muita contestação. Então o Kardec fez questão de colocar a lógica dos fatos para mostrar. Olha, dentro do espiritismo tem gente que não acredita que Jesus multiplicou os pães. Muitos não acreditam que Jesus multiplicou os pães. Se a gente for analisar a matéria, a hora que a gente chegar no laboratório do mundo invisível, que está dentro desse livro aqui, vocês vão ver. Eu já assisti. É coisa para a gente ficar impressionado. Eu tive algumas experiências já, porque faz muitos anos que eu estou na doutrina espírita. Então, o que Jesus fez ali? Jesus mexeu na matéria. No horto, quando Jesus é preso e alguém corta a orelha de Malco ali, e Jesus pega a orelha e coloca no lugar, o que Jesus fez ali? O tempo não é absoluto, Jesus mexeu no tempo. Jesus conseguiu cicatrizar ali em segundos. Ele mexeu no tempo. O que os espíritos fazem na sala? Os espíritos mexem. Eles conseguem manipular a matéria. Através do quê? Através da força magnética. Porque tudo é magnetismo na nossa vida, tudo. O amor é magnetismo e o ódio também é magnetismo. A doutrina espírita traz isso daí para nós. O senhor falou que a gente não pode confiar num único médium, uma única pessoa. O Kardec, o estudo dele foi tão assim fundamentado, ele não constava um médium. A mesma pergunta que ele tinha, ele mandava para vários médiums no mundo inteiro. E a resposta que vinha, ele via se era procedente, era igual, aí ele considerava. Então ele fez um estudo muito apurado para isso, Outro detalhe, Reinaldo, só um pouquinho. Olha só para vocês verem o que acontece. Por exemplo, o médium, a gente não sabe como é o dia a dia do médium. Nós somos todos iguais, não tem ninguém diferente um do outro.
Às vezes o médium, ele não está num dia legal, ele teve problemas. Aí, quem vai encostar nele? Vamos tornar a falar de Jesus, semelhante atrai semelhante. Quem vai encostar nele é algum espírito obsessor, perturbador. Ele vai consultar uma pessoa. O próprio espírito, nós vamos ver isso no livro Libertação, do André Luiz, aonde o marido leva a mulher para consultar, o médico, um psiquiatra famoso do Rio de Janeiro, ele vai consultar a mulher, ele via o guia dele, ele tinha um guia, o espírito orientava ele para ele passar o medicamento. Nós temos um médico aqui no Chico Xavier que ele recebe orientação também do guia para passar o medicamento. Aí o que acontece? O obsessor da mulher, ele era comerciante, mas Deus usa todos, de uma maneira ou de outra. Como tinha uma obsessão muito forte em cima da mulher, ele queria fazer com que ela desencarnasse, o obsessor dele encosta nele, passa o problema da mulher para ele e manda ele ministrar o medicamento errado. Olha para vocês, só que aí entra a ajuda espiritual, porque ela também tem um anjo da guarda, nós temos nosso anjo da guarda. Quantas coisas às vezes que nós vamos fazer que vai destruir a nossa vida e de uma hora para outra muda tudo. Por quê? Porque nós temos assistência espiritual, nós somos filhos de Deus. Nós temos assistência, nós temos ajuda. Então, o que acontece com o médium? Ele não está num dia legal, ele vai falar uma porção de bobagem para a pessoa, às vezes a pessoa já está perturbada e a pessoa fica pior do que está. Então, por isso, vamos analisar os fatos, por isso do conhecimento da doutrina. O Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos, embora admita alguns que possam parecer supersticiosos para os incrédulos. Aqueles que criticam o Espiritismo por aquilo que ele mesmo refuta, demonstram ignorância sobre o assunto e argumentam em vão. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia que aborda questões importantes em diversas áreas da sociedade e abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral. Para compreender o Espiritismo é necessário tempo e estudo aprofundado, pois não pode ser entendido em apenas algumas horas. Não se deve falar ou julgar algo que não se entende ou não se estudou adequadamente. Isso é o que mais acontece hoje em dia, né? Isso assim é o que mais acontece. O pessoal não estuda o Espiritismo, não tem noção do que é o negócio e começa a criticar, né? Principalmente, eu acho que nas igrejas, mas... Então, vocês estão vendo aqui que o Espiritismo não aceita o maravilhoso, não aceita o sobrenatural. Vamos investigar, vamos ver. Nesse mesmo livro aqui, nós vamos ver o Kardec dizer o seguinte: quando a gente ouvir um barulho em casa, primeiro nós vamos ver se é uma janela que bateu, se é uma porta, se é alguma coisa que caiu, para depois a gente ver se realmente é um problema de espírito, porque acontece muito isso. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha sobrenatural... Eu contei um fato aqui, para a gente passar para a segunda parte, eu vou contar de novo. Quando saiu a calça boca de sino, aquilo era ridículo, a gente varria a calçada inteira. Tem alguém do meu tempo aqui? Pelo menos o Roberto, eu sei que está aqui do meu tempo, deve ser o seu Cine também. Um amigo meu comprou uma calça de elanca, né? Uma calça de elanca. Era ridículo, gente. A camisa era cheia de babado, né? E aí nós fomos num baile, naquele tempo, lá na Avenida Iacanga, tinha só a avenida, era estreitinha, nós fomos num baile na Avenida Iacanga, e era tudo escuro, né? Nós começamos a andar e a calça batia a barra uma na outra e fazia barulho, e ele parava, ele falava Nourinho, e eu já era medroso, eu sou até hoje medroso, falando Nourinho, alguém está me acompanhando. Eu mudo o passo, a pessoa vai junto comigo. Aí eu falava para ele, Valdeci, vamos parar para ver. Ela parava, estava quietinho, começava a andar. Aí todo mundo começou a prestar atenção no barulho, começamos todo mundo a ficar com medo, né? Aí começamos a correr, quanto mais corria, mais barulho fazia. Então, chegamos no baile, correndo, né? Aí falamos para o Gerson era um rapaz lá que ele estava na porta lá no portão, não entrava qualquer um no baile. Aí falamos para ele, ele falou assim, não é possível, vou andar junto. Andamos meio quarteirão, ele olhou e falou, a calça sua que está fazendo barulho. Vamos analisar os fatos primeiro. Mas vamos passar para a segunda parte, né? Vamos agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui essa noite. A gente conta esses fatos porque são fatos que marcaram muito a nossa vida e é para mostrar para nós que nós precisamos analisar. Nós estamos com Jesus. Vamos fazer o nosso pedido mental agora. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos envolver aqueles que nós sabemos que estão precisando mais que nós nesse momento. Agradecer pela nossa vida, pela nossa lucidez. Estamos aqui, Senhor, em Teu nome.
e pedimos permissão para falar em Teu nome agora. Nos abençoe, Pai. Possamos receber aquilo que for melhor para nós. Graças a Deus. Vamos todos nós, em união, trabalharmos, porque Jesus conta conosco. Somos trabalhadores da seara do Cristo. Que Ele nos envolva. Que assim seja. Graças a Deus. Eu sei que vocês não aguentam mais, mas vão tolerando. Esse livro dos médios vai ficar legal daqui mais ou menos 1 mês e meio. Então vocês vão aguentando aí. Tá bom, mas ele vai ficar melhor. Porque é aí que nós vamos entrar para valer mesmo. Porque agora está dando um apanhado, aí nós vamos ver como acontece o fato. Porque o interessante é a gente ver como acontece. E nós vamos ver. Tá bom, gente? Então, tá aí para nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Agradeço pela atenção. Está encerrada a reunião.